Fala pessoal, neste módulo nós resolveremos algumas questões CESP e SEBRASP sobre benefícios do regime geral de previdência social. Então vem comigo, vamos para as questões. Olha só, estamos aqui com questões CESP e SEBRASP a respeito de benefícios previdenciários. Pois bem, trago para vocês uma questão SEBRASP de 2023 que diz o seguinte: em relação aos benefícios previdenciários de natureza acidentária, julgue o item a seguir. Caso o trabalhador venha a óbito em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Está dizendo aqui, seus dependentes poderão fazer jus ao benefício previdenciário de pensão por morte acidentária, porque a causa foi acidentária aqui do trabalho. Pois bem, pessoal, aqui está dizendo que o trabalhador morreu. Bom, ele é trabalhador, então ele é um segurado do regime geral de previdência social. Disse que ele morreu de uma doença ocupacional ou acidente do trabalho. Ora, tanto a doença ocupacional quanto o acidente do trabalho são caracterizados como acidente do trabalho. Perfeito? Independentemente de ser ou não acidente do trabalho, os dependentes terão direito à pensão por morte. Tá certo? Neste caso, em sendo um acidente do trabalho, seja por meio de uma doença ocupacional ou de um próprio acidente do trabalho, típico aqui, a pensão por morte acidentária é devida. Tá? É devida a pensão por morte? Nós vimos que sim. Nós vimos que a pensão por morte é devida, seja o óbito do segurado relacionado ao trabalho ou não, pouco importa. Se for relacionado ao trabalho, tem direito à pensão por morte. Se não for, tem direito também. Quando o óbito ele é decorrente de um acidente do trabalho, de uma doença profissional ou doença do trabalho, é chamado aqui pensão por morte acidentária. E é exatamente o que nós temos aqui. É claro que a questão está correta. Vem para a tela. Olha só. Questão corretíssima. Gabarito certo. Evidente. Se o trabalhador morre, de uma doença ocupacional ou de uma doença do trabalho, os seus dependentes poderão fazer jus ao benefício previdenciário de pensão por morte. E como decorre de acidente do trabalho, ela tem uma denominação de acidentária aqui, mas o direito é tal qual seria não fosse acidentário. Vamos para mais uma questão. Essa aqui é uma questão do último aqui do concurso do INSS de 2022, GEX Guarulhos, diz o seguinte: no que diz respeito ao plano de benefícios da Previdência Social, julgue os itens a seguir. Não faz jus à pensão por morte. Está dizendo que não faz jus à pensão por morte o pretenso beneficiário que tenha sido condenado criminalmente. Houve condenação por sentença transitada em julgado. A sentença transitou em julgado pela prática de crime que tenha dolosamente, com a intenção de agir ou assumindo o risco do resultado sem com ele se importar, dolosamente, causado a morte do segurado. Ora, nós aprendemos aqui que não é devida a pensão por morte ao dependente que for condenado criminalmente, está aqui, por sentença transitada em julgado, ou seja, para aquela para a qual não cabe mais recurso, seja como autor, coautor ou partícipe de um crime doloso ou a tentativa de um crime doloso contra o segurado, tá certo? Exceto os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Pois bem, então, olha só, voltando para a questão. A questão diz que não tem direito à pensão por morte o pretenso beneficiário que tenha sido condenado criminalmente, tá certo? A sentença foi transitada em julgado, tá certo? Ele praticou o crime. Qual crime? O crime, não um crime qualquer, dolosamente, ou seja, com a intenção de agir ali, que causou a morte do segurado. Então o segurado morreu por um crime contra ele praticado pelo dependente. De forma transitada em julgado, ele foi condenado criminalmente, o crime foi transitado em julgado, era um crime doloso,
Ora, nós vimos que nessas circunstâncias, de fato, não fará jus à pensão por morte. Por isso que essa questão está correta. Volta para a tela. Questão corretíssima. Vou colocar aqui, gabarito correto. Muito bem. Seguindo aqui. Questão correta, uma vez que se enquadra nas características para não ter direito à pensão por morte. Ó, não vai ter direito. Questão corretíssima, tá? Muito bem. Vou tirar esse aqui. Bom, perfeito. Tirar aqui para não parecer que está errado. Ó, questão correta, gabarito certo. Vamos para a próxima questão. Uma questão de 2023 aqui, tá? Para Procurador-Geral do município de Natal, diz o seguinte: no que se refere às espécies de benefícios do regime geral de previdência social, julgue os itens a seguir. Quando vários dependentes preferenciais, são os dependentes de classe 1, vocês já aprenderam isso? Dependentes preferenciais são os dependentes de classe 1. Quando vários se habilitam ao recebimento de pensão por morte, ou seja, tinha 2, 3, 4, 5, 10 dependentes de classe 1 que se habilitam à pensão por morte. Está dizendo que esse benefício é rateado entre todos e que é em partes iguais. Ora, então, vários dependentes da mesma classe 1, são preferenciais. Então imagine que a classe 1 tenha o segurado morreu, deixou ali 10 dependentes. E esses dependentes todos se habilitaram requerendo o benefício. Tá certo? Aí está dizendo aqui, pensão por morte, todos estão querendo a pensão por morte. Todos vão receber em partes iguais? Será que todos os dependentes terão direito ao benefício em partes iguais? Claro, nós aprendemos que todos os dependentes que tiverem direito ao benefício, no caso dos preferenciais, são aqueles dependentes de classe 1 ou primeira classe, que terão direito prioritariamente ao benefício. Logo, não haverá nenhum de classe 2, nenhum de classe 3. Havendo preferencial de classe 1, eles irão receber apenas eles, e tantos quanto sejam os dependentes de classe 1, eles vão dividir o valor do benefício calculado em partes iguais. É exatamente o que nós vimos. Questão correta. São partes iguais, pessoal. Muito bem. Seguindo. Vamos a uma questão agora, de 2022, né? Procurador jurídico do município de Pires do Rio, em Goiás, que diz o seguinte: acerca do auxílio reclusão e do custeio da Seguridade Social, julgue o item que se segue. O auxílio reclusão constitui um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado. Perfeito. E sua concessão independe de período de carência. Está dizendo que independe. Ora, pessoal, começou bem, né? Dizendo que o auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado. No entanto, na sequência diz, mas a sua concessão independe de carência. Pois bem, nós ainda vamos estudar a carência de uma forma mais aprofundada. Mas nós vimos no estudo do auxílio reclusão que tem que ser um segurado, né, de baixa renda, recluso em regime fechado, que tenha cumprido a carência de 24 contribuições mensais. Então, tá errado aqui, ó. Independe de carência? Claro que não. Depende de uma carência de 24 contribuições mensais. Então, esse gabarito é errado, tá bom? São os dependentes que têm direito, mas a carência é exigida. E é uma carência de 24 contribuições mensais. Vamos seguir. Uma questão aqui de 2019, da Prefeitura de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, que diz o seguinte: uma linda cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma das minhas preferidas do Brasil. Mas vamos lá. Acerca dos benefícios previdenciários, julgue o item subsequente. Perde o direito à pensão por morte. Perde o direito à pensão por morte o pretenso beneficiário que, após o trânsito em julgado, tenha sido condenado pela prática de crime que tenha dolosamente ou mesmo culposamente resultado na morte do segurado. Então vamos lá.
perde o direito à pensão por morte? O beneficiário que, após trânsito em julgado, ok, tenha sido condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Mas está errado por quê? Porque culposamente não. Qual a diferença de doloso e culposo? Dolosamente, né, é com a intenção de praticar aquele crime ou sem se importar que aquele resultado seja obtido. Né? Se morrer, morreu, ou morre porque quer, ou porque você, né, vai atirar em direção a ele, se acertar tudo bem, se não acertar tudo bem. Olha só, matou, né? Cometeu crime dolosamente, sentença transitada em julgado, né, condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor, partícipe de um crime doloso ou a tentativa de um crime doloso contra o segurado. Beleza? Perde a qualidade de dependente. Não terá direito ao benefício de pensão por morte. Mas agora, culposamente, o que é um crime culposo? É um crime cometido sem querer, por imprudência, imperícia ou negligência. Está lá limpando um revólver, atira, ou está lá segurando um vaso, derruba o vaso na cabeça da pessoa. Olha só, matou sem querer. Matar sem querer não tira o direito do dependente à pensão por morte. Ou seja, o erro está na palavra culposamente. Por quê? Porque é somente crime doloso ou a tentativa de um crime doloso que tira do dependente o direito à pensão por morte, quando este crime é cometido contra a pessoa do segurado. Desde que seja um crime cometido, né, transitado em julgado, não, ele seja condenado criminalmente por um crime transitado em julgado, como autor, coautor ou partícipe, esse crime tem que ser doloso, ou a tentativa de um crime doloso, mas nunca culposo. Culposo, repito, é sem querer. Se um dependente mata o seu pai, a sua mãe, sem querer, né, isso não tira dele direito à pensão por morte, tá bom? Portanto, culposamente é o erro da questão. Voltou para a tela, pode marcar errado, porque não é culposo, é apenas doloso ou a tentativa do crime doloso. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, já temos aí mais algumas questões para se somarem a tantas outras que nós já respondemos sobre os benefícios do regime geral de previdência social. Certo? No próximo bloco, continuamos nosso estudo sobre os benefícios. Então, um abraço e nos encontramos já. Até lá.